Fala galera, veja o que a mídia esportiva está falando do Flamengo logo após a vitória contra o Red Bull Bragantino, onde o Flamengo vai em Bragança Paulista garantir os 3 pontos. Veja isso. O que interessava para o Flamengo hoje era vencer o confronto direto contra o Red Bull Bragantino. Flamengo era o vice-líder do Campeonato Brasileiro, Red Bull terceiro colocado. Flamengo jogando fora de casa. Não costuma ter bons resultados fora de casa contra o Red Bull Bragantino. E uma virada, perdendo por 1-0, virar para 2-1, é isso que interessa no jogo de hoje. Algumas pessoas vão dizer, mas não foi uma atuação maravilhosa do Flamengo. Não, não foi. Mas o que importa hoje é vencer esse confronto direto e é saber que o Flamengo tem 1 ponto a menos que o Cruzeiro, que é o líder do campeonato. E tem um jogo a menos. Então, excelente resultado do Flamengo, foi um Flamengo competitivo e que fez uma coisa que não está acostumando fazer, tá? Nos últimos jogos, aproveitar as chances que tem. Um Flamengo eficiente e na boa, tá ali pertinho da liderança, tá ali a 1 ponto do Cruzeiro, que é o líder e que tem um jogo a mais que o Flamengo. Então, excelente resultado, lembrando, hein? Red Bull Bragantino é muito forte dentro de casa. Então, excelente resultado do Flamengo. Que não tenha muito papinho de, não jogou bem, o Flamengo tá devendo em atuação. Ganhou, fora de casa, de time que tá no topo da tabela, é isso que interessa. Segundo tempo você tem Vinha, você tem o Alacian, você tem fôlego. Você tem um jogo que gira também pela esquerda, no primeiro tempo era só direita e o Wesley errando muito. E o Felipe já falou que tem uma questão de cabeça, ele pode estar saindo, não está tão concentrado, o erro pode ter a ver com isso. O Wesley erra muito no primeiro tempo. Segundo tempo, o jogo muda de eixo. Passa a vir muito com Vinha por ali. E quando chega para o Wesley na boa, sem forçar tanto, ele chega para finalizar e não para cruzar, muito bem, faz o gol. Então, com jogadores mais descansados e de muita técnica, acho que a gente tem que falar sobre o Vinha, muito daqui para frente, que volta importante como joga a bola, porque ele entra para dar uma coisa que o Felipe não tinha, que era atacar ali, profundidade, até o final o Varela não faz isso pela esquerda, o Vinha faz. E entra para criar por dentro também, que é como sai o gol. E o Alacian, então, essa vitalidade, pernas menos cansadas, porque bom de bola, o Arrascaeta o Bruno também o Pedro quando está no ápice também é. E aí eu vi esses jogadores com mais vitalidade. O Flamengo menos cansado, jogando mais bola. Agora, a ideia para mim estava ali desde o primeiro tempo. Eu gostei. A ideia era ter o Bruno por trás ali, muito jogo pela direita, faltou pela esquerda, coloca o Vinha. Então, as ideias do Felipe estavam presentes. Para mim não foi só uma questão de não ter a pressão. O Flamengo com bola também, para mim, teve abaixo no primeiro tempo, corrige no segundo e baita de uma vitória. Tá batendo posição, concorrente direto fora de casa contra o Red Bull. E um adversário que geralmente é uma pedra no sapato do Flamengo, é um negócio impressionante. Toda vez o Bragantino sempre causa problema para o Flamengo conseguiu vencer. Você estava discordando do Birner, é isso? Ou temos um problema com a Arrascaeta, Pedro, né, principalmente, e o Bruno Henrique na função, né, que não é a ideal. É um problema? É melhor trocar isso por energia? Como disse o Pedro aqui? Depende muito do jogo. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Do jogo, também acho. E hoje, e não é nenhuma discordância, mas que eu vejo muito como o Pedro, que a intensidade do Flamengo hoje, que deixou a desejar, foi no momento ofensivo com a bola. Faltou muitas vezes ser mais agudo, faltou dar continuidade em algumas jogadas. O posicionamento do Bruno Henrique foi interessante, mas hoje estava numa noite tecnicamente abaixo. Ele voando, aquele posicionamento ali, ele ia pegar umas 3 bolas nas costas da zaga. Parece que ele não estava indo. E não significa... Mas ele não está voando assim. Eu acho que não dá nem mais para cobrar aquele Bruno Henrique que a gente via voando lá. E agora tem mais a ver com sequência. Não, mas o Bruno, até depois do Mundial, chegou depois daquele jogo contra o Chelsea. O jogo contra o Chelsea que ele foi muito bem, mas eu acho que não dá para cobrar um Bruno voando todo o jogo. Ele pode fazer melhor do que isso. Passou, né? Então, 6 anos de 2019 para cá. Mas uma noite tecnicamente abaixo não invalida a opção do Felipe Luiz. Não significa que ele não possa tentar de novo essa formação. E no segundo tempo, a coisa andou melhor, porque o Flamengo consegue ser mais agudo, consegue ser mais vertical. É claro que as mexidas do Felipe Luiz têm a ver com isso. O Alacian é um jogador que entra e automaticamente já deixa o Flamengo mais encorpado. O Vinha, como o Pedro falou, uma surpresa muito positiva, porque entrou voando, fisicamente atropelando pelo lado esquerdo. O cara que pediu para jogar no amistoso sub-20 para ganhar, acho que isso também é interessante. Importante lembrar isso. E eu entendo também do lado do Felipe Luiz, vamos com calma, eu já tô para perder o Wesley, eu já perdi o Danilo, que eventualmente poderia fazer uma lateral, então vamos segurar esse cara, sabemos que fisicamente ele pode muito, mas daqui para frente eu imagino o Vinha ganhando cada vez mais minutos e eventualmente com a saída do Wesley,
Varela voltando para o lado direito, o Vinha já pede passagem como titular, até pela escassez de opções. Hoje, de novo, Flamengo com 8 desfalques, não dá para tirar isso da conta, né? Até desse primeiro tempo mais engessado com a bola, mas eu enxergo o lado positivo de uma equipe que soube reagir no segundo tempo, conquistar uma vitória importante e novamente de uma maneira em que o treinador participa ativamente da vitória. O Flamengo conquista mais 3 pontos com o Filipe Luís sendo protagonista, mesmo depois do desgaste desse episódio com o Pedro. Bom lembrar aí que não tem Pulgar, né? Bom lembrar que não tem Danilo, que não tem Alexandro. Tem De La Cruz. Que não tem De La Cruz, não se sabe até quando. Ainda não se sabe qual Saúl que chega. Exatamente, não sei qual Saúl que vai chegar aí, a história do Carrascal também, né? Ainda não está confirmado. Ainda não está confirmado também, enfim. Tem muita coisa ainda para caminhar. Você concorda? É uma vitória que passa... Tem a digital ali do Filipe Luís ou Calçade? Tudo bem? Boa noite a todos. Eu acho que tem uma vitória... Não é, esse Flamengo pós-mundial não é brilhante. Não é o Flamengo torcedor, gostaria de ver. São 3 vitórias e uma derrota para o Santos. Mas eu vejo um Flamengo assim... Isso é a minha visão, né? Eu posso estar errado, mas assim... Acho que o Flamengo vai mudar muito. O Flamengo vai ser um outro tipo de time. A mídia esportiva fala do Flamengo, fala da vitória aí contra o Red Bull Bragantino, e uma coisa é certa, 3 pontos foram garantidos aí para o Mengão. Garantido assim os 3 pontos, o Flamengo não se afasta aí da parte de cima da tabela, né? E tá aí pleiteando aí conquistar aí o primeiro lugar, né? Então essa rodada aí foi boa pro Flamengo, até porque o Cruzeiro empata com o Corinthians, né? Possibilitando assim uma vantagem aí para o Flamengo. Se você chegou até aqui, deixe seu like, comente, compartilhe e fortaleça a nossa página.